Curiosidades aleatórias sobre lugares proibidos ao público. A última vai te deixar louco de tão chocante. 1. Ilha Sentinel do Norte, onde visitantes são atacados. Localizada no Oceano Índico, essa ilha é habitada por uma tribo isolada, que rejeita qualquer contato externo. Visitantes que tentam se aproximar são atacados, pois os habitantes querem preservar sua cultura e evitar doenças externas. O governo indiano declarou a ilha fora dos limites para proteger tanto os habitantes quanto os curiosos. 2. Área 50, e um mistério até nos mapas. Embora seja famosa por teorias de conspiração sobre alienígenas, a base militar Área 51, nos Estados Unidos, é tão restrita que a segurança no local pode disparar contra qualquer invasor. Em mapas oficiais por décadas, ela sequer aparecia, e a comunicação intra-entity só reconheceu sua existência oficialmente em 2013. 3. Ilha Gruinard, contaminada com antraz por décadas. Essa pequena ilha na Escócia foi usada para testes de armas biológicas durante a Segunda Guerra Mundial. As experiências com antraz foram tão devastadoras que a ilha ficou inabitável por quase 50 anos. Apesar de ter sido descontaminada na década de 1980, muitas pessoas ainda acreditam que o local carrega riscos invisíveis e evitam se aproximar. Curiosidades aleatórias sobre fenômenos sobrenaturais. A última vai te deixar pasmo de tão chocante. 1. Fogo-fato, luzes dançantes em pântanos. O fogo-fato é um fenômeno em que luzes misteriosas aparecem flutuando sobre áreas pantanosas, confundindo viajantes ao longo da história. Embora cientistas expliquem o fenômeno como gases inflamáveis liberados pela decomposição de matéria orgânica, ele ainda é cercado de lendas, sendo associado a espíritos ou almas perdidas. 2. A aldeia do sono eterno no Cazaquistão. Em uma vila chamada Kalashi, dezenas de pessoas caíram em um estado inexplicável de sono profundo que durava dias, sem motivo aparente. Alguns acordavam com perda de memória ou alucinações. Investigações ligaram o fenômeno a minas de urânio abandonadas, mas a natureza bizarra dos sintomas alimenta teorias sobrenaturais. 3. O caso da colônia Roanoke, o desaparecimento sem rastros. No final do século XVI, mais de 100 colonos da colônia Roanoke, nos Estados Unidos, desapareceram sem deixar vestígios. A única pista deixada foi a palavra Croatoa gravada em uma árvore. Apesar de teorias sugerirem doenças, ataques indígenas ou integração com tribos locais, o sumiço permanece sem explicação concreta, sendo um dos maiores mistérios sobrenaturais da história. Curiosidades aleatórias sobre animais extintos. A última vai te deixar de queixo caído de tão chocante. 1. O megalodon era muito mais do que apenas um grande tubarão. O megalodon, o maior tubarão que já existiu, podia alcançar até 18 metros de comprimento. Estudos recentes indicam que ele não era apenas um caçador solitário. Há evidências de que era um predador estratégico, atacando em áreas com alta densidade de presas, como baleias, para maximizar sua eficiência alimentar. 2. Os moas da Nova Zelândia eram caçados por águias gigantes. Os moas eram aves gigantes não voadoras, com até 3,6 metros de altura. Apesar de seu tamanho, eram presas de uma águia extinta chamada águia de Hache, com garras tão fortes que podiam perfurar os ossos das aves. O desaparecimento dos moas, causado pela caça humana, levou à extinção da própria águia. 3. O mamute pode ter sido extinto por humanos e água contaminada. Embora a caça seja frequentemente citada como a principal razão para o desaparecimento dos mamutes, evidências de uma população isolada na ilha Rangel sugerem que a água potável deles pode ter sido contaminada por substâncias tóxicas naturais, como arsênio, acelerando sua extinção. Esse detalhe reforça como fatores naturais e humanos podem se combinar de forma trágica. Curiosidades aleatórias sobre naufrágios. A última vai te deixar pasmo de tão chocante. 1. O naufrágio mais antigo conhecido. O naufrágio mais antigo já encontrado é um navio grego,
que afundou há mais de 2.400 anos no Mar Negro, descoberto em 2018. Ele está incrivelmente preservado, devido às condições anóxicas do fundo do mar, onde falta oxigênio para decompor a madeira. Suas estruturas intactas oferecem uma visão inédita do comércio e da navegação antiga. 2. O navio fantasma de Chernobyl. Durante a evacuação da área após o desastre de Chernobyl, várias embarcações fluviais foram abandonadas no rio Pripyat. Hoje, elas permanecem enferrujando nas águas contaminadas por radiação, criando uma visão assustadora de um cemitério de navios em uma zona proibida. 3. O navio de ouro perdido no Triângulo das Bermudas. O SS Cotopaxi, um navio de carga que desapareceu em 1925, foi longamente associado às lendas do Triângulo das Bermudas. No entanto, foi encontrado em 2020 próximo à costa da Flórida, revelando que ele não havia desaparecido por motivos sobrenaturais, mas afundado devido à negligência estrutural. Por anos, a sua história alimentou teorias de sequestros extraterrestres. Curiosidades aleatórias sobre avistamentos de OVNIs. A última vai te deixar assustado de tão chocante. 1. O incidente de Teherã em 1976. Um dos avistamentos mais documentados ocorreu em Teherã, no Irã, quando 2 caças F-4 tentaram interceptar um UVN detectado nos radares. Os pilotos relataram que os sistemas de suas aeronaves falharam quando se aproximaram do objeto, que emitiu luzes brilhantes, e desapareceu em alta velocidade. Até hoje, o caso é considerado um dos mais intrigantes por especialistas militares. 2. O caso de Valensole, França, 1965. Um agricultor chamado Maurice Mas relatou ter visto um VNI pousar em seu campo de lavanda. Ele afirmou que pequenos seres humanoides saíram da nave e o paralisaram temporariamente. Após o incidente, a área onde o VN pousou ficou estéril por anos, sem que qualquer planta conseguisse crescer, intrigando investigadores locais e internacionais. 3. A Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, 1986. Em maio de 1986, cerca de 21 OVNIs foram detectados simultaneamente por radares brasileiros e avistados por pilotos de aviões comerciais e militares. Os objetos chegaram a ser perseguidos por caças da Força Aérea Brasileira, mas desapareciam em manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. O governo brasileiro abriu investigações, mas nunca apresentou uma explicação concreta. Este caso ainda é considerado um dos mais impressionantes do mundo, devido ao número de testemunhas e registros oficiais.